Conosco nessa edição do Jornal da Band, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que é do PSD. Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, esteve conosco já aqui nos estúdios da Band FM, esteve no ano passado, esteve também este ano, enfim, esteve acompanhando o governador Tarcísio de Freitas aqui nos estúdios da Band e hoje conversa conosco aqui para toda a região metropolitana de Sorocaba. Felício, boa noite, muito obrigado por estar conosco nessa edição do Jornal da Band e para a gente iniciar esse bate-papo, claro, gostaria que você fizesse aí um balanço desses primeiros 6 meses do novo governo do estado de São Paulo. Novo governo em todos os sentidos, até no sentido partidário, afinal de contas, São Paulo foi governado por mais de 25 anos pelo PSDB e começa a construir uma nova história a partir de Tarcísio de Freitas e também Felício Ramute. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Castor. Um prazer revê-los, mesmo que virtualmente. Mas vamos fazer aquela visita pessoal de sempre aí, quando a gente tem a oportunidade de visitá-los no estúdio. Um grande prazer poder falar com vocês, falar sobre o estado de São Paulo, sobre a região de Sorocaba. E, de fato, esses primeiros 6 meses foram muito produtivos na geração de emprego, recorde de geração de emprego no estado de São Paulo, 180 bilhões de reais de anúncios de empresas privadas anunciadas em todo o estado de São Paulo. Eu não posso deixar de falar também sobre a Monin, do setor de bebidas, em Itu, onde a gente tem a construção da primeira fábrica da América Latina de soluções aromáticas, 350 milhões de investimentos anunciados, 1.000 empregos. Também a Toyota em Sorocaba, com 1,7 bilhões de investimentos no novo veículo também híbrido da Toyota, e esse recurso também veio dos créditos de ICMS, portanto, uma série de ações para a gente criar um bom ambiente para atrair as empresas para o nosso estado. E não tem programa social melhor do que o emprego, né, Castor? Quando a pessoa volta com dignidade para sua casa e pode sustentar a família com dinheiro do seu salário, do seu emprego. Então, esses primeiros 6 meses foram de grandes resultados na geração de emprego e anúncios de investimentos por todo o estado de São Paulo. Também posso citar a fábrica da GWM, que assumiu a fábrica ali na região de Campinas, que era da Mercedes. Também investimento da Bracel, muitos milhões também investidos. Portanto, uma série de empresas atuando e ampliando a sua produção no estado de São Paulo. Além disso, também os investimentos importantes nos servidores do Estado, na segurança pública, com aumento de até 34%, um aumento inédito para as forças de segurança, uma média de 20% na Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, também a convocação de 1.100 novos policiais militares, a abertura de concurso de 2.700 policiais militares e também concurso da Defesa Civil. Os 1.100 convocados, mais ou menos daqui a um ano, estarão em atividade, porque eles têm que passar por um período de treinamento, mas já foram convocados. Outra notícia boa, o concurso para professores. 15.000 vagas para professor, foram 200.000 inscritos nos concursos de professor para a rede estadual de ensino. Então, nós estamos aí ampliando a oferta de professores dentro da nossa rede e tem uma inovação aqui. Para vocês terem uma ideia, além da prova, eles terão que gravar um vídeo de apresentação também que vai ser avaliado nas etapas da prova. É importante que o professor saiba se expressar, então isso também vai contar no critério de avaliação, então mais incentivo. Agora, 6% de aumento para todas as categorias de servidores públicos também, o novo salário mínimo paulista, o dobro do aumento que o salário mínimo federal teve, R$ 1.550 do salário mínimo paulista. Então, várias ações, também na saúde, os nossos mutirões, mutirão de oncologia, mutirão agora de cardiologia, porque nós temos muitos exames ainda e cirurgias eletivas que precisam ser feitas. Então, trabalhando por toda a região, todo o estado de São Paulo, mais focado, de fato, em prestar um melhor serviço nas mais diversas áreas. Agora, Felício, você falou várias vezes aí a respeito do emprego, que é importante, né? Pai de família, enfim, aquele que também está saindo da faculdade, ingressando no mercado de trabalho. E falando em emprego, a gente tá aí discutindo ainda muito a questão da reforma tributária, que foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados. Você, particularmente, pelo que você analisou, pelo que você estudou, claro, tem uma questão partidária envolvida nisso, mas você acredita
acredita que, de fato, essa questão da reforma tributária vai permitir que as empresas tenham um pouco mais de fôlego até para contratação e novos postos de trabalho possam realmente ser abertos em todo o Brasil? Olha, Paulo, Castor e a vocês que nos acompanham na Band, foi o texto possível, aquele que o nosso governador Tarcísio propôs aí de alterações. O governador Tarcísio foi a Brasília, estava lá para sentir o ambiente, o clima, e ficou a semana inteira em Brasília, sentindo o andamento da reforma. Quando ele viu que tudo indicava que a reforma estava caminhando para ser aprovada, ele levou propostas que beneficiam, claro, o estado de São Paulo, mas todo o Brasil, e conseguiu um bom resultado em relação a isso. Agora, eu costumo dizer, viu, Paulo, Castor, se você escutar reportagens distintas, não vai ter duas reportagens que vão descrever a reforma da mesma forma, até porque tem muito mais coisa a responder do que respondida nesse primeiro texto que foi aprovado. Então, nós não sabemos qual vai ser a alíquota, quais são os produtos, de fato, da cesta básica, mas o que a gente espera nesta primeira, vamos dizer, fase de aprovação, a gente viu a simplificação dos impostos, e isso é importante, isso deve ser buscado para o país, isso é muito importante, mas eu já ouvi também, por exemplo, o API, né, que é um dos responsáveis de desenhar essa reforma, dizendo que o imposto original seria de 25%, e como teve várias isenções, ele vai ter que ser maior do que isso, o tal do IVA. Isso a gente corre o risco de, ao contrário, aumentar a sonegação de impostos. Então nós precisamos acompanhar de perto as próximas discussões do Senado. Eu entendo que vai ter muita discussão ainda pela frente. Os pontos levados pelo governador Tarcísio em relação ao Conselho foram importantes. Para quem não acompanhou, é que os votos seriam por estado, e aí os estados do Nordeste têm maior volume e iriam conseguir votar tudo, e nós não iríamos conseguir ganhar em nenhuma votação. Então houve uma ponderação que não basta ter a maioria dos estados, você precisa ter também a representatividade de mais de 50% da população daqueles estados que votaram a favor ou contra uma determinada norma ali naquele conselho. Então ele conseguiu avançar com isso, foi muito importante, o fundo também. Agora, o foco principal tem que ser simplificar e parar com a guerra fiscal entre os estados. A gente tem aqui em Extrema, na divisa de Minas com São Paulo, empresas que ficam a 50 metros de São Paulo para se beneficiar fiscalmente. Isso tem que acabar. A grande questão é ver se a reforma vai alcançar esses objetivos. Nós temos que continuar acompanhando para ir respondendo todas as questões, que ainda ficaram mal definidas nesse primeiro tempo, vamos dizer assim, da aprovação. Vem agora o Senado, que talvez mude algumas coisas. A gente viu ali no finalzinho, à noite, entrar vários setores que pediram benefícios e que foram concedidos, e aí não tem milagre. Se tem alguém sendo beneficiado, alguém vai ter que pagar a conta. Mas o que nos coloca assim como um crítico, não da reforma, mas é da gente ter uma reforma trabalhista e não ter uma reforma administrativa no governo. Só se fala em arrecadação e não se fala em economia. Por isso que aqui no governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio vai fazer uma modernização administrativa, enxugar cargos comissionados, deixar mais transparente para que a imprensa, os órgãos de controle possam acompanhar os funcionários, os nossos servidores, sejam eles de carreira ou comissionados. Eu ainda defendo também uma reforma administrativa e que, quem sabe, ela pode ser aprovada com a mesma rapidez, que foi aprovada essa reforma tributária, assim, de forma tão rápida, mas o Tarcísio agiu muito bem, estava ali, sentiu o clima e conseguiu salvar. É aquela história, tem aquele ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos, Ele conseguiu fazer um texto possível, agora não sei se foi o dedo ou foi o anel, mas alguma coisa salvou para o Estado de São Paulo, e o Tarcísio está comprometido em trabalhar pelo Estado de São Paulo e pelo país. 18h18, nós estamos conversando com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute, que é do PSD, direto da capital paulista, Adriano Castor. Boa noite, vice-governador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do provão que o governo do estado anunciou hoje. Acho que é uma coisa muito interessante esse provão, que seria um vestibulinho, que a gente chamava nas ETECs, mas é um provão para as pessoas, para os alunos ingressarem na faculdade pública, do estado de São Paulo, como FATECs e outras coisas mais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse provão que foi anunciado hoje, vice-governador. É uma nova prova para que a gente possa, de fato, fazer com que os alunos da rede estadual possam ter
uma avaliação para poder ingressar automaticamente nas universidades estaduais, USP, Unicamp, também na própria Unesp, também nas próprias FATECs. Por fim, isso vai facilitar o ingresso, claro, daquele aluno que tiver boas notas, né, na rede estadual, para que ele possa ser admitido de forma quase que automática. Vale lembrar que existem muitas novidades que também já foram anunciadas e serão anunciadas nos próximos meses em relação à educação. Nosso secretário Feder, vale lembrar, ele vem do Paraná e levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB. Ele é de São Paulo, mas nós emprestamos ele para o Paraná e agora nós trouxemos ele de volta. O governador Tarcísio trouxe para fazer parte da equipe e ele tem essa missão de levar também o IDEB do estado de São Paulo ao primeiro lugar. Para quem está nos acompanhando, o IDEB é uma prova, né, feita para o Brasil inteiro, que mede a proficiência, o aprendizado dos nossos alunos. E nós queremos levar São Paulo ao primeiro lugar, e vem aí o ensino profissionalizante também. Os alunos no primeiro ano vão fazer suas opções para o ensino profissionalizante e vão poder também fazer o seu ensino profissionalizante no segundo, terceiro ano, de acordo com a vocação de cada região. Também o Jovem Aprendiz Paulista, que nós anunciamos, uma oportunidade de trabalho e capacitação para esses jovens também, já no mercado de trabalho para as pequenas empresas. O apoio psicológico na rede estadual também, muito importante. Pós-pandemia, a gente vê muitos problemas de saúde mental, não só dos nossos jovens, mas também das famílias, e esses apoios dos psicólogos, 500 psicólogos que estarão próximo das famílias, dos jovens que estudam nas escolas estaduais, isso vai também ajudar bastante. Portanto, uma série de ações na educação, para a gente construindo aquela educação de qualidade no estado de São Paulo. A gente viu ações na gestão passada, muito corridas, e uma delas foi o ensino em tempo integral, que é importante, mas que estava sem a infraestrutura necessária. Por isso que a gente agora está chamando 15 mil novos professores no concurso, né? 200 mil inscritos, como eu disse no início aqui na abertura do programa, para a gente reforçar a rede de professores. E os professores também de tempo determinados, temporários, também seguirão essa ordem da aprovação deste concurso dos 15 mil professores efetivos. Então a gente vai ter uma elevação também do nível de qualidade do corpo docente das nossas escolas. Outro assunto também importante, governador, já que o senhor falou de docentes, né, com relação ao déficit, né, com relação aos cargos dentro da questão dos órgãos de pesquisa ambiental do estado de São Paulo. É algo que também preocupa? Olha, a CETESB, órgãos de pesquisa, e a CETESB, que originalmente também deveria trabalhar em desenvolvimento, apoio, né? Ao longo de muitos anos foram perdendo muitos quadros, isso é fato, seja também nos nossos centros de pesquisas voltados ao setor agrícola ou dentro das próprias universidades, e a questão ambiental em especial, que tem um foco e um olhar especial. Aliás, na semana passada eu fiz um anúncio muito importante, o governador estava em Brasília, do plantio de 12 milhões de árvores no Pontal do Paranapanema, feito pela iniciativa privada, numa parceria com o governo do estado, que é um facilitador, e nós temos uma meta da regeneração florestal de 37 milhões de árvores. Mas estamos caminhando, ou melhor, 37 mil hectares. Esses foram 6 mil hectares plantados e nós queremos caminhar com isso e, se for necessário, até concursos para a área de pesquisa e ciência também. Vice-governador, deixa eu insistir mais uma vez uma pergunta agora. O senhor citou muitos jovens e o senhor é palmeirense. Aliás, Paulinho, só um segredo aqui. Ele é torcedor do São José. Ele é torcedor do Palmeiras, mas ele é torcedor do São José. Você lembra do São José que fez um gol do meio de campo aqui no São Bento? Amigo dele, o Renato Santiago. Já falamos aí. Olha lá, o Renato Santiago. Aliás, mas o Renato Santiago jogou no Taubaté. Jogou no Taubaté. Hoje o Renato é vereador. Vereador lá em São José. É amigo do vice-governador. Eu só fiz essa distração porque o assunto é sério e triste. Como é que o senhor vê, infelizmente, esse assassinato que ocorreu com a menina palmeirense de 23 anos, que ocorreu lá no Allianz Parque? E como é que o senhor está vendo também, como vice-governador, no caso no quesito de segurança? Porque, infelizmente, nós estamos tendo pessoas invadindo motel. Tudo bem que eu estou falando de futebol, mas a segurança pública num todo. O torcedor invadindo um motel, jogando artefato de rojão dentro de campo, ameaçando o jogador na porta de hotel. E agora esse caso bárbaro que aconteceu no Allianz Parque. Como é que o senhor está vendo tudo isso como um bom adorador de futebol e também como uma pessoa do governo aliado à segurança pública?
Olha, é lamentável, né? As condolências à família, né? Uma jovem de 27 anos ali no entorno do estádio. Os radicais nunca serão positivos, seja no futebol, seja na política, né? O radicalismo acaba se encontrando. Esses extremos, né, não são bons para o país ou até mesmo dentro do futebol. É lamentável a gente ter nos dias de hoje uma situação como essa no estado de São Paulo, ainda no meu time, no Palmeiras, vítima ali desse acidente. Claro que existe uma estratégia ali sempre em volta dos estádios e dentro dos estádios, mesmo com a torcida única, enfim, uma série de estratégias implementadas pelas forças de segurança, mas casos como esse, infelizmente, ainda podem voltar a acontecer, porque é muito difícil de você conseguir inibir 100% desses casos. É claro que a polícia está sempre atenta, mas acho que vale a pena agora mais um olhar especial, como já tivemos algum tempo atrás, em relação a torcedores mais fanáticos, um levantamento por parte da Polícia Civil, de outros estados e do estado de São Paulo, para que a gente possa saber quem é quem e utilizar a tecnologia para tentar inibir esse tipo de situação. É claro que é um reflexo da sociedade doentia que nós estamos passando nesse momento, mas acho que cabe sim à polícia, governador, analisar realmente esta questão dos estádios, que em torno do estádio, a moça ela acabou falecendo com o estilhaço de uma garrafa, ou seja, garrafa de vidro ali, então perto do estádio, isso devia ser proibido, enfim. E na maioria dos estádios do mundo não se utiliza mais garrafa de vidro nos bares em torno ali do estádio. Então acho que claro que a polícia está atenta a isso, mas infelizmente mais uma vítima desta violência. Para fechar, governador, como é que está a relação Bolsonaro-Tarcísio depois da reforma tributária? Está tudo bem? Aqueles vídeos que foram veiculados, enfim, o Bolsonaro aparentemente parece que não gostou ali da postura do Tarcísio. Está tudo tranquilo? Está pacificada essa relação? De vocês aí. Voltou. Agora voltou, para fechar. Eu vou repetir então a questão, governador. A pergunta é a seguinte: o clima entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo bem? Nós acompanhamos os vídeos que foram divulgados da reunião ali do PL com relação à reforma tributária, a conspiração, os dois racharam, o Tarcísio, abre aspas, está traindo o Bolsonaro, enfim, são a questão das conspirações que acontecem. O senhor é muito próximo do governador, também próximo do presidente da República. É uma situação pacificada, clima de paz entre os dois? Dividir a centro-direita e a direita é interesse dos adversários, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eles se acertaram no final da tarde do mesmo dia da reunião do PL, ou melhor, da sexta-feira, antes do governador voltar de Brasília, conversaram, eles têm uma relação pessoal e profissional e de realizações de fato muito extensa, e não vai ser esse fato pontual que vai abalar essa amizade e relação também profissional entre os dois. Vamos seguir adiante com o apoio da direita, com o apoio do Bolsonaro, da família também, para construir um Estado e um país cada vez melhor. Muito obrigado. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que é do PSD, hoje gentilmente conversando conosco aqui no Jornal da Band, falando para Sorocaba e para toda a nossa região metropolitana. Felipe, muito obrigado. Felício, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima noite. Eu que agradeço, obrigado. Vamos continuar trabalhando em conjunto com os prefeitos, com a Assembleia Legislativa, para transformar as nossas cidades, nosso estado e nosso país. Obrigado, boa noite.